Fala Trincheira, esse aqui é o primeiro vídeo da seção Valores da Linha Ofensiva. Como eu disse no vídeo de apresentação, o objetivo dessa sessão de conteúdo é expor para vocês os principais valores, características e atitudes que são essenciais, ao meu ver, pelo menos, para qualquer jogador e atleta da linha ofensiva. Então a ideia é que tudo que a gente vai conversar aqui ajude vocês a criar uma base mental para que vocês consigam buscar uma evolução contínua e consistente e também, lógico, usufruir o máximo possível da experiência dentro desse esporte que a gente ama. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou abordar o que, na minha opinião, são 5 diretrizes essenciais para você inserir na sua rotina como OL, que são resiliência e controle mental, a busca por condicionamento físico e força, conhecimento técnico dos seus fundamentos como OL, conhecimento tático, que é em relação ao esquema de jogo que você está inserido, e a união, que é algo também importantíssimo para o OL. Então vamos começar pela parte de resiliência e controle mental. Eu até falei no vídeo de apresentação que a unidade da linha ofensiva não é um lugar que realmente tem grande reconhecimento, não é o melhor lugar para você buscar estrelismo, os louros do touchdown. Na verdade é uma posição que acaba sendo vista muitas vezes como o copo meio vazio, nunca como meio cheio. E assim, eu também citei esse exemplo, que se você faz dezenas de snaps corretamente, mas no próximo tem um sec em cima de você e quebra a perna do QB, você vai ter o dedo apontado na sua cara. Então você tem que estar preparado para essa dinâmica. Eu até vou fazer um vídeo mais para frente de uma entrevista do Joey Thomas que aborda especificamente isso. Mas o que motiva efetivamente o OL não é apenas a execução correta. Chega um ponto que a execução correta acaba sendo uma premissa, tanto aos nossos próprios olhos como ele, como aos olhos das outras posições. É aquela história de que se você faz o que tem que ser feito, não faz mais do que obrigação. O pessoal olha, principalmente quando você erra. Então o que acaba motivando a OL é a aversão ao erro. É aí que entra a questão da resiliência e do controle mental. Você tem que ser o seu maior crítico e o seu maior motivador. Quando você cometer um erro, não vão faltar dedos apontados, julgamentos e críticas destrutivas. Mas você tem que se blindar disso. Quando você comete um erro, você tem que parar, refletir o que você pode fazer para mitigar esse risco, diminuir o máximo possível a chance disso acontecer novamente e absorver as críticas construtivas. Isso significa que se acontecer, você não pode ficar mal depois de um jogo, você não pode ficar chateado. Sim, pode. E isso acontece com qualquer ser humano. Não adianta você... É muito difícil ser totalmente inabalável. O ponto é o que você vai fazer depois, então, para que isso não aconteça novamente. Então, como eu disse, você tem que se blindar. Então, a resiliência e o controle mental entram dessa forma. Você pode até ficar balançado, mas nunca cair. Você vai levantar e vai fazer o que tem que ser necessário para você evoluir tudo o que precisa ser evoluído e diminuir o máximo possível a ocorrência desses erros. E é isso, o OL é uma posição que você tem que estar bem com você mesmo e com sua evolução, entendeu? Porque se você for ficar dando atenção para qualquer crítica de fora, você não consegue aproveitar a sua experiência no esporte e você tem que ser duro na OL, como eu disse no início. É uma posição que o pessoal vai sempre olhar com o copo meio vazio e o acerto é uma premissa. Então, para finalizar essa primeira diretriz, sejam seus maiores críticos, os seus maiores motivadores, aprendam a se blindar e absorver apenas suas autocríticas e as críticas construtivas, não desistam nunca, que com disciplina e dedicação a evolução vem, e a consistência vem. A segunda diretriz, agora um pouco mais prática, tem a ver com o quanto você dedica da sua rotina para a evolução do seu condicionamento físico e da sua força. Não é segredo para ninguém que o futebol americano é um esporte de contato, é um esporte de colisão. Principalmente na trincheira, que infelizmente é onde ocorre a maioria das lesões. Então, é indiscutível que você tem que ter dedicação e disciplina na sua mente para inserir na sua rotina todo um planejamento para você conseguir evoluir seu condicionamento físico e a sua força, por 2 motivos. Primeiro, a sua integridade física. Se você não se preparar, o seu risco de lesão aumenta muito. Ele já é alto, vamos ser sinceros que ele é alto. Mas se você não se preparar, fica pior ainda. Então, o primeiro ponto é a própria integridade física. Querendo ou não, a gente está no esporte amador e uma lesão mais séria pode trazer complicações extra-campo, né? E segundo, é para você estar preparado efetivamente para a guerra da trincheira, para aquela intensidade
e você conseguir, junto com as outras diretrizes, outras preparações, alcançar de forma mais efetiva os seus objetivos dentro de campo. A próxima diretriz envolve dedicar um tempo da sua rotina para evoluir seu conhecimento técnico. Eu comecei falando de diretrizes mais abrangentes, mas é bom deixar claro que é o conhecimento técnico que vai trazer toda a essência e especialização da nossa função dentro de campo. Porque, afinal de contas, a gente não é halterofilista. Não basta apenas você ser resiliente e ter um baita condicionamento físico e força. A gente precisa conseguir também aplicar de forma especializada todos os nossos fundamentos e técnicas, porque às vezes você pode ser muito forte, mas se você der um backstep errado, você der um first step errado, a progressão inteira desanda e você pode perder um bloqueio para uma pessoa mais lenta e mais fraca. Então a ideia é executar exaustivamente os drills, estudar muito sobre as suas técnicas, que com certeza isso vai te deixar um L mais versátil. Você vai conseguir identificar uma situação de jogo ou as características do próprio defensor que está alinhado na sua frente e você vai conseguir usar suas armas, por assim dizer, de forma mais eficiente. E com certeza isso vai te trazer um resultado e uma execução de jogo bem mais consistente. E com um conhecimento técnico bem trabalhado, você vai conseguir usar a seu favor a questão da memória implícita, que nada mais é do que você programar a sua mente e o seu corpo para uma execução consistente e padrão. E isso traz vantagens, por quê? Porque quando você consegue automatizar essa execução, por assim dizer, você consegue dedicar a sua atenção e o seu pensamento durante o jogo exatamente para os imprevistos que podem acontecer, para as variações possíveis em um cenário de jogo. Isso, inclusive, está alinhado com a próxima diretriz. Beleza, então agora você é um guerreiro ou guerreira da trincheira, resiliente, preparado fisicamente e que conhece suas armas. O que falta agora? Um bom plano de guerra, que seria a quarta diretriz, o conhecimento tático. Então, desenvolver o seu conhecimento tático é você entender o esquema de jogo que você está inserido, o que vai acontecer à sua volta e qual o seu papel nesse contexto geral. E como eu disse, por que o conhecimento tático está bem alinhado com o conhecimento técnico? Porque batendo naquela tecla da questão da versatilidade, quando você tem um conhecimento tático bem desenvolvido, você consegue antecipar e fazer diversas leituras que podem complementar aí sua vantagem em relação a uma execução consistente. Você pode, inclusive, com essa antecipação, em algum momento, que não é o ideal, mas pode servir também dessa forma, conseguir ter tempo para corrigir algum pequeno erro técnico. Então você consegue usar esse conhecimento global do jogo, nessas táticas de guerra, modo de dizer, a seu favor. Porque o ataque tem a vantagem de saber o que vai acontecer antes da defesa. E isso é algo que tem que ser usado a nosso favor, sempre. E agora a gente vai para a quinta diretriz, que é a diretriz mais coletiva de todas, que é a união. Exército desunido não ganha guerra. E apesar da união ser importante para o time todo, para a OL ela é ainda mais essencial, por basicamente dois motivos. Como eu disse lá no início, a linha ofensiva tende a ser a unidade que mais vai receber críticas destrutivas. Então é muito importante você poder contar com seu irmão ou irmã de trincheira para conseguir passar por esses desafios e continuar a sua evolução. Além disso, também é a unidade, agora do ponto de vista mais prático, é a unidade que mais envolve um trabalho em conjunto, que mais envolve um entrosamento, um sincronismo. Então, tudo que eu falei até agora, e que também vão ter daqui para frente diversos vídeos e tudo mais, é muito legal se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar isso juntos. Porque se vocês conseguirem trabalhar isso juntos, com certeza os ganhos vão ser amplificados, a evolução vai ser amplificada. Isso vai se refletir dentro e fora de campo. Então, é muito importante a gente conseguir valorizar essa questão da união na linha. Inclusive, existe o prêmio John Moore, que ele é um dos únicos prêmios para a OL, e ele também é o único prêmio que ele é dado para a unidade. Não é um prêmio, é um prêmio de college, e ele não é um prêmio dado para um jogador. Ele é um prêmio dado para a linha ofensiva de um determinado time. E quer uma prova maior que essa? Eu até vou fazer um vídeo focado nele. Quer uma prova maior que essa de que a união para a OL é realmente muito importante? Então é isso, trincheira. Espero que vocês tenham gostado. Hoje o vídeo está hiper iluminado. Eu até vou ver algum outro lugar para começar a gravar. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. E comentem aí embaixo quais as diretrizes que vocês levam na rotina de vocês. Se tem alguma outra diretriz que vocês acham também importante que eu acabei não falando no vídeo. Enfim. Vamos trocar uma ideia sobre isso, que com certeza é um assunto muito importante. E é isso. Vamos que vamos e continuar o trabalho e até a próxima.
Grande abraço, Trincheira.